Oi, vamos lá para mais uma resolução. É o seguinte, é uma sugestão minha. Essa análise também vai ajudar bastante quando você for estudar eletromagnetismo e tal. É o seguinte, a gente analisa geralmente os objetos vistos lateralmente. Pensa nos bloquinhos que você já desenhou várias vezes, ou em carro, quando você desenhou. Você vê o carro de forma lateral. Você vê a porta do carro, toda a lateral do carro. E aí você desenha o peso para baixo e a normal para cima. Tudo bem. Qual é a minha sugestão aí? Para que a gente entenda essa análise do carro fazendo a curva, a minha sugestão é que você olhe para esse carro como se você estivesse em um helicóptero sobrevoando o carro que completa a curva. Então você está olhando o carro por cima. Você não está olhando o carro lateralmente. Você está vendo lá o capô dele, lá de cima. E aí você consegue enxergar melhor essa curva. E é justamente por isso que eu sugiro que você olhe o carro por cima, como se você estivesse em um helicóptero. Porque você enxerga bem a curva que ele está fazendo. Mas e aí? Como é que fica desenhado o peso? Que geralmente eu desenho ele para baixo, uma seta para baixo. Pensa nisso. O peso vai ser algo que vai ser uma seta que vai entrar no asfalto, como se fosse furar o asfalto. Eu vou mostrar para você, não sei se você já conhece, a maneira que os matemáticos e os físicos usam para representar uma seta como se estivesse entrando aí na sua tela. É assim que a gente representa e o peso seria assim. Percebeu o que está acontecendo? Ao invés de olhar o desenho visto lateralmente, aí você, quando analisa lateralmente, você põe o peso para baixo, você está vendo como se tivesse um helicóptero. E a seta representando o peso, ela é como se estivesse entrando lá no asfalto, furando o asfalto. É assim que você representa uma seta que está furando o asfalto. Olha o peso. Tem que representar com esse X, como eu fiz aí, e esse contorno de uma circunferência em azul. É uma seta que está furando o asfalto. O asfalto. E a normal, como é que vai ser? Imagina que a normal, na verdade, ela está indo agora para o seu olho. É uma seta que aponta indo para o seu olho. Olha lá como a gente representa isso. A normal. Legal. Essa representação da normal, como a seta indo para o seu olho, não serve só para normal, não. Você vai estudar eletromagnetismo e talvez você já tenha estudado eletromagnetismo, você vai ver que isso pode representar campo magnético, força magnética, na verdade pode representar qualquer vetor, né? E você vê que tem relação, ó, a ideia de um pontinho aí no meio, é assim que a gente representa, tem que ser um pontinho com essa circunferência contornando, é como se fosse a ponta da flecha indo para o seu olho. E o peso parece uma flecha, de arco e flecha mesmo, ó, como se fosse uma flecha entrando assim na tela mesmo, furando a tela. Nossa, Iva, é verdade, é um ponto de vista diferente. O peso vai furar o asfalto e a normal vai apontar para o seu olho. Nossa, cara, é muito legal perceber isso, é muito legal. Mas é o seguinte, esse daí é o último exercício da lista, né? E é o seguinte, você aprendeu muito já fazendo essa lista. Nos primeiros exercícios dessa lista, você viu, por exemplo, que os carros ou eles passavam por vales, que são aqueles buracões, ou eles passavam por colinas, né? Que são as montanhinhas. Para esses casos, quando o carro passava por vale, por exemplo, que é o buracão, a normal era maior que o peso. Inclusive o exercício 8 dessa lista fez a gente pensar nisso. Quando o carro passa por uma colina, que é uma montanhinha, o peso fica maior do que a normal. Mas em um caso como esse do exercício 17,
O carro não está passando nem por colina e também não está passando por uma montanha. Ah, além disso, a pista não é inclinada, assim, aquelas curvas inclinadas de corrida. Não, calma aí. A pista não é inclinada. O carro não está passando por um buracão. Também o carro não está passando por uma colina. É porque o peso e a normal têm módulos iguais. Legal, olha lá, ó. Cortei os dois, quer dizer, não é que o peso deixa de existir, a normal deixa de existir, não. É que os dois têm valores iguais, né? Então você se pergunte assim, tudo bem, a gente ficou falando do peso da normal, peso normal, mas e a tração? Não tem tração porque não tem fio, aquela tração da corda não tem, né? Corda puxando o carro, fio puxando o carro. E atrito, tem atrito? Tem! E é o atrito que faz com que o carro consiga completar a curva. Se tiver, por exemplo, óleo na pista, não tem atrito e o carro não completa a curva. Ah, e olha para onde aponta o atrito, ó. Ele aponta para o centro da curva, é ele que provoca a curva. O carro tenta escapar da curva, mas o atrito não deixa. O atrito aponta. Eu acho a força de atrito, nesse caso, mais difícil de ser percebida. Né? Perceber assim, nossa, é verdade, o carro está querendo escapar da curva e quem não deixa o carro escapar da curva é o atrito. Gente, essa é a primeira etapa do esquemismo. É muito legal perceber esse desenho, que a gente pode olhar os objetos por cima, como se nós estivéssemos em um helicóptero. É o que acontece com esse carro aí. E o peso é um vetor que vai furar o asfalto, enquanto a normal é um vetor que está apontando para o seu olho, né? A gente diz assim, na linguagem científica, a gente diz assim que o peso está entrando na tela e a normal está saindo da tela. O peso está furando a tela, a normal... Quer dizer, o peso está entrando, a normal está saindo. É como se os dois também furassem, né? Um entrando, outro saindo. Mas é isso aí, tá bom? Vamos fazer a segunda etapa do esquemismo, que é desenhar o centro. Outra percepção, né, que a gente teve. Como o carro não está passando por um buracão e também não está passando por uma colina, como acontecia nos primeiros exercícios dessa lista, o peso e a normal têm módulos iguais. Desenhei o centro da trajetória, tá aí, legal. E agora eu vou montar a equação. A equação vai ficar mais φ igual a m vezes a. Nossa, por que só mais φ? Porque o peso e a normal se cancelaram, igual a m vezes a, sendo que a aceleração é do tipo centrípeta. É isso aí. No lugar da aceleração centrípeta, antes de falar disso, o que a gente vai colocar no lugar da aceleração centrípeta, você viu que o exercício está falando de uma situação limite, assim, está falando assim, olha, eu quero saber qual é o mínimo coeficiente de atrito para que o pneu consiga fazer a curva. Quer dizer, ele está dizendo assim, cara, a gente está numa situação muito, muito, muito limite. Eu vou colocar esse M de máximo dizendo assim, olha, a gente está chegando no limite do máximo para aceleração centrípeta. Porque se for uma aceleração centrípeta maior do que essa, não vai dar certo. Desse jeito a gente consegue o que o exercício quer. E aí o atrito estático é máximo, lembra? O atrito, Ftem, atrito estático máximo. Vamos supor que você pense assim, Ivo, não imaginei nada disso, que o coeficiente de atrito mínimo pedido no exercício tem a ver com essa aceleração centrípeta máxima. Não percebi nada disso. Gente, se você for desenvolvendo a equação com calma, mesmo sem perceber isso, dá tudo certo. Quer ver? Eu vou desenvolver a equação. Faz de conta que você nem percebeu esse do m do máximo. Quer ver como dá certo? Olha lá, ó. No lugar da aceleração centrípeta, eu ponho v² sobre r. Tudo bem. No lugar do atrito, eu pus μ vezes m vezes g. Por quê? É μ vezes a normal. Nesse caso, a normal é igual ao peso. Nem sempre a normal é igual ao peso, mas nesse caso é igual no peso, né? É o caso que a gente está analisando e tal. E aí, o peso é igual a m vezes g. Por isso ficou assim, μ vezes m vezes g. Porque a normal é igual a mg. É possível cancelar o m com m. É possível também passar o r multiplicando se você quiser, né? E você pode, aí, desenvolver uma equação que vem nos próprios livros,
que é uma equação... eu não coloquei a equação, mas deixa eu comentar. Que é uma equação que aparece com a raiz quadrada dos dois lados. Aparece assim, V igual a raiz de μ vezes G vezes R. Esse V do V máximo, tá bom? Da curva, porque senão ele escapa da curva. Mas eu não desenvolvi a equação ainda, na verdade eu já substituí os valores, ó. O G vale 10, tá no enunciado. O raio vale 50 metros, quer ver que o G vale 10? Ó, ó o G10 aqui. Olha o raio 50 metros. E eu também substituí a velocidade. Você vai falar, a velocidade está 54, Ivo. Por que você colocou aqui no lugar da velocidade o 15? Olha lá, ó. Porque é em metro por segundo a velocidade, né? Na hora de desenvolver essa conta. Mas e aí, como é que fica? μ igual a 225 sobre 500. 15 ao quadrado é 225. E 10 vezes 50 é 500, passei dividindo. Fazendo essa conta dá um μ igual a 0,45. Alternativa C de casa. Então, o que eu estava comentando, né? Vamos supor que você não tenha percebido logo de cara assim, que esse coeficiente de atrito mínimo tem a ver com esse máximo valor da aceleração centrípeta. Não tem problema, é só desenvolver as contas, dá tudo certo aí. E a grande novidade desses últimos exercícios é a gente realmente pensar no peso e na normal, desenhados de um jeito diferente, né? Porque a gente olha para a trajetória circular como se a gente estivesse em um helicóptero. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.